Bom, pessoal, Bezrat Hashem, vamos estudar hoje Leilui Nishmat Shelomo ben Rachel, Zichrono Livracha, e dedicar aqui as brachot também, as palavras do Shiur Leilui Nishmato. Eu queria falar hoje com vocês um pouco sobre a festa de Shavuot, tentar entender um pouco mais da essência da festa de Shavuot, que algo é bem especial, e Kamuvan, todo mundo, né? Assim, acho que a maioria das pessoas logo conectam a festa de Shavuot com o estudo da Torá. Porque uma vez que nós recebemos a Torá na festa de Shavuot, então automaticamente a gente conecta a festa de Shavuot com o estudo da Torá. E realmente tem o costume de ficar acordado a noite inteira estudando a Torá. Mas eu queria talvez nesse shiur tentar explicar um pouco mais a fundo que talvez a festa de Shavuot não está tão conectada com o estudo da Torá, mas sim algo diferente. Se a gente for parar e analisar, a gente vê que na Torá Kedoshá não aparece em nenhum lugar que Shavuot está ligado com Matan Torá. A gente sabe que a gente recebeu a Torá 50 dias depois da saída do Egito. E 50 dias depois da saída do Egito também a gente comemora a festa de Shavuot. Mas quando a Torá ela traz que nós precisamos fazer um Yom Tov nesse dia, ela não fala de Matan Torá, ela fala de Bikurim, ela fala Atzeret Yelachem, mas ela em nenhum momento menciona que isso está conectado com Matan Torá. Os nossos sábios, sim. Zman Matan Torateinu, a festa de Shavuot é a época do recebimento da nossa Torá. Mas eu queria entender isso um pouco mais a fundo. E, na verdade, a pergunta inicial e básica que nós precisamos fazer é que a gente encontra em Hazal vários episódios, várias membros, né, várias falas dos nossos sábios que receber Torá, o estudo da Torá deve ser visto por nós como algo novo todos os dias. Está escrito no Pasuk, Hasketu Shema Israel, Hayom Azeni Yeta Leam. Hoje você se tornou um povo, quando a gente recebeu a Torá. E pergunta agora em Masechet Brachot, Daf Samech Gimel Amud Bet, Vechi Oto Hayom Nitna Torá leIsrael, Valo Oto Yom Sof 40 Shanaya. Era no final dos 40 anos no deserto, não foi naquele dia que nós recebemos a Torá. Ela lelamedcha, isso aqui vem te ensinar o seguinte fundamento: Shechaviva Torah lomdea bechol yom vayom keyom shenitna me'al Sinai. A Torá ela deve ser vista pelos aqueles que a estudam como algo novo todos os dias. Asher anochim etzavecha hayom kol yom yu beinecha kechadashim. Você tem que encarar que a Torá é uma novidade todos os dias. E por isso, todos os dias de manhã, a gente acorda e agradece a Deus. Asher bachar banu mikol ha'amim venatan lanu et torato. Porque a gente está recebendo a Torá todos os dias. Então, o que tem de especial na festa de Shavuot? Que é o dia do recebimento da Torá. Pesach, a gente comemora a saída do Egito, que foi nesse dia. Sukkot, a gente comemora na Neakavot. Tem um dia específico que fixaram. Tem que entender o porquê nesses dias, mas a gente comemora. Yom Kippur é o dia do perdão. Mas Shavuot não é o único dia que a gente recebe a Torá. A Torá tem que ser vista como algo novo todos os dias. E a segunda pergunta que eu queria fazer para vocês é a seguinte: tem um costume de ler Megillat Ruth em Shavuot, um costume Ashkenazi, Sfaradim não tem esse costume, um costume Ashkenazi. Inclusive, a gente quer ler Megillat Ruth com Brachá numa Megillah Ksherá. Estamos procurando doadores para uma Megillah Ksherá de Megillat Ruth, certo? A gente quer ler, como fala o Gaon Mivilna, fazer o Shechianu e tudo mais. Bechol Mikre, mesmo quem não lê com Megillah Ksherá, lê Megillat Ruth, esse é o costume Ashkenazi. E dá ficar interessante notar algo importante, que o personagem de Shavuot, né, Megillat Ruth, o personagem da festa de Shavuot, é uma mulher. E a gente sabe que a mitzvah do estudo da Torá está mais conectada com os homens do que com as mulheres. Veshinantam levanecha velo libnotecha. Você vai ensinar os teus filhos e não as tuas filhas. Sobre a questão mulher estudar a Torá, tem um diun muito, muito amplo nos poskim. O que as mulheres podem estudar, o que elas não podem estudar. Será que elas podem estudar ou não? Hoje em dia o Hafetz Chaim já escreveu que uma vez que as mulheres, Baruch Hashem, elas têm diversos conhecimentos em várias áreas, então não tem o porquê não ensiná-las também Torá, de uma maneira profunda. Ainda tem coisas que eu acho que não combinam com mulheres, mas elas têm que estudar Vadai Chumash, Tanakh, de uma maneira mais profunda, Alachá, Vadai, coisas que são relevantes para ela. Bechol Mikre, pessoal, porque justamente Ruth, que se converteu uma mulher, ela é a personagem da
Festa de Shavuot, a Megillah dela que nós lemos, afinal de contas, o Limud da Torá, quem fica acordado a noite inteira são os homens e não as mulheres, porque eles estão mais conectados com o estudo. Então tem que entender o porquê disso. A verdade, aparecem nos posquim vários motivos do porquê nós lemos Megillat Ruth. Ktsir Hitim, a época da colheita do trigo, da cevada, é a época de Shavuot, né? Mishnah Berurah traz um motivo que aparece já no Birkei Yosef. Ruth era muito pobre, a Torá ela é recebida por aquele que tem uma certa pobreza. Esse é o costume, o caminho da Torá. Comer pouco, pat bamelach, pão com sal. Maim bamsorah, bebe um pouquinho de água. Ala aretz tishan, durma no chão, não precisa dormir no colchão, como chama a empresa do Holândia, aqui em Israel, aquele colchão de 6 mil, 10 mil shekels. Não precisa. Ala aretz tishan. Viva uma vida simples. Aí sim você vai receber Torá. Então, como Ruth tinha a pobreza, a gente lê Megillat Ruth para falar, olha, Torá mitochoni, mitoch pashtut. Outro motivo que aparece é por causa de Geirut. Ruth se converteu. Todos nós nos convertemos na festa de Shavuot. O povo de Israel se tornou judeu na festa de Shavuot. Então é como se fosse que todos nós passamos por uma certa conversão, nos tornamos judeus, recebemos sobre nós a Torá, igual os Geirim, aqueles que se convertem, eles recebem sobre eles a Torá. Mas justamente a gente pega uma mulher que recebeu a Torá, Ruth, não pode achar uma história de um homem que se converteu, porque os homens estão mais conectados com o estudo. Um outro motivo que aparece é David Amelech. David Amelech faleceu em Shavuot e também nasceu em Shavuot. Então como Ruth é a bisavó de David Amelech, a gente lê Ruth em Shavuot, porque lá está escrito Veishai holid et David. Ishai trouxe David para o mundo, e para falar do nascimento de David Amelech, que foi em Shavuot, falecimento dele, a gente lê Megillat Ruth. E sobre esse último motivo, também queria perguntar, David Amelech, pessoal, no judaísmo, acho que ele simboliza muito mais a Tefilá do que a Torá. David Amelech era um super Talmid Chacham, a Gemara Masechet Brachot fala que vinham perguntar para ele perguntas de Halachá, certo? E ele estudava a Torá, ele tinha Rabanim. Mefivoshet era um dos cabinos dele. Só que David Amelech, a gente conhece ele mais pelo lado da Tfilá. Todas as nossas Tfilot são baseadas em Sefer Tehilim. Quem escreveu Tehilim, Beruach HaKodesh? David Amelech. Então, David Amelech é o personagem de Shavuot. Seria mais propício Moshe Rabbeinu. Por que a Kadosh Baruch não fez que Moshe Rabbeinu faleceu em Vav Besivan? Moshe Rabbeinu tinha que falecer em Zayin Be'adar. Faz em Sivav Besivan. Está conectado com a Torá. Moshe Kibel Torá Misinai. David. David é Tfilá. David, ele é ligado com Yom Kippur, talvez. Não com Shavuot. Mas Moshe, no final, ele não escreveu no livro do Chico. Tudo veio de Deus, né? Não, tudo bem, mas... Ele escreveu do... Tá certo? Mas e a fé? Bom, pessoal, essas são as nossas perguntas e a gente vai tentar, Bezrat Hashem, no tempo que nos falta, responder essas perguntas. Tem uma Gemara famosa em Masechet Shabbat, da Peichet Amud Beit. A Gemara conta pra gente a seguinte história. Vamar Rabbi Yoshua ben Levi, Besha'a she'ala Moshe lamarom. Quando Moshe Rabbeinu subiu para os céus para receber a Torá, Amru malachei asharet lifnei HaKadosh Baruch Hu. Os anjos perguntam para Deus, Ribono shel olam, ma leyelud isha beineinu. O que um homem que nasceu de uma mulher, certo? O que um homem que ele tem uma mãe está fazendo entre nós? E aí eu vou contar para vocês um pouco da história. Moshe Rabbeinu, Hashem fala para os anjos, Moshe Rabbeinu veio receber a Torá, e os anjos falam para Deus, a Torá que está aqui há mais de 900 gerações, você quer entregar ela para as pessoas lá embaixo na terra? E aí Hashem fala, Moshe Rabbeinu, você responde para eles. Moshe Rabbeinu fala, tenho medo de responder, vão me queimar, eles vão me queimar com o bafo da boca deles. Hashem fala para Moshe, segura na minha cadeira e responde para eles. E aí Moshe começa a responder para eles, daqui a pouco vamos ver as respostas de Moshe Rabbeinu. Mas a pergunta que eu quero falar, por que os anjos usam a expressão Mali Yelud Isha Beinen? Assim pergunta o Maharal de Praga. Pergunta o Maharal e outros também. Os anjos deveriam perguntar Mali Basar Vadam Beinen. Por que uma pessoa de carne e osso, de carne e sangue, está fazendo aqui no meio dos anjos? Por que eles usam a expressão Mali Yelud Isha, uma pessoa que nasceu de uma senhora? Tanto é que tem comentaristas no mundo racídico que fala que Moshe Rabbeinu já não era mais carne e sangue. Moshe Rabbeinu ele se elevou tanto que ele já não tinha mais... A única coisa que ele tinha terrestre é que ele era filho de uma mãe. Mas fora isso, ele era espiritual
Muito, muito. Não é essa a resposta do Maharal. O Maharal pergunta por que os anjos usam a expressão Maliludishá. O que está fazendo aqui um homem que nasceu de uma mulher? Assim pergunta o Maharal. Deveriam falar, Malebassar Vadam, o que um carne e osso está fazendo aqui, carne e sangue? Explica o Maharal um yesod, um fundamento. A Gemara aqui, Hazal, quer ensinar para a gente que uma vez que a resposta de Hashem para os anjos foi que ele veio receber a Torá, o yesod, a explicação, receber, está muito mais conectado com o público feminino do que com o público masculino. As mulheres recebem muito mais do que os homens. Inclusive na biologia, na ciência, o homem sempre tira para fora e a mulher recebe para dentro. No mundo da Kabbalah existem duas forças. Nekeiva vezachar. Nukva, feminino, significa receber. Zachar significa lehashpia, dar. Por isso, a relação de Am Yisrael com a Kadosh Baruch Hu no Shir Hashirim, que é a relação de um homem e uma mulher, né, o contato de um homem e uma mulher, Deus é o homem, e o povo de Israel é a mulher, porque nós recebemos de Akadosh Baruch Hu a nossa vida. Nós recebemos dele a Torá. Hashem ashpia v'anachnu mushpaim. Todas as vezes que a gente quer falar de Kabbalah, de receber, é muito mais propício falar sobre um público feminino do que o público masculino. Não significa que toda mulher recebe e todo homem influencia. Existem homens que eles têm fantasia de mulheres, ou seja, eles são homens que sabem receber. E existem mulheres que elas têm fantasia de homem, que elas sabem influenciar. Mas na força espiritual do mundo, o conceito feminino é receber, essa é a energia que vem do mundo Nekeivá, e o conceito masculino é leashpia, dar, influenciar. Koach HaZachar. Fala o Maharal Mifrag, uma vez que Moshe Rabbeinu veio receber a Torá, então a expressão que os anjos usaram foi Malei Eludishá. O que um homem que veio... O que um homem que ele é filho de uma mulher, ou seja, tem aqui alguém que veio receber a Torá. Então, baseado nisso, pessoal, eu queria, talvez, lechadesh, que a festa de Shavuot, ela não tem nada a ver com estudar Torá, ela tem a ver com receber Torá. Em Shavuot, a gente não está preocupado em estudar Torá, a gente vai estudar. Mas a meta é receber a Torá. E uma vez que a meta é receber a Torá, automaticamente a presença do feminino é muito importante. Por isso, talvez Megilat Ruth. Ruth Idgairá, certo? Vou tentar explicar isso mais a fundo. Engraçado só, está escrito no Midrash, Shir Hashirim, se não me engano, Midrash Shir Hashirim, que os alunos de Rebbe estavam dormindo no meio do shiur. E Rebbe quis acordar eles. Então ele falou, quem foi a mulher que deu a luz para 600 mil pessoas? Fez uma pergunta dessa, todos os alunos, eles logo acordaram. Yocheved, da mãe de Moshe Rabbeinu, que ela teve um filho que o peso dele é igual a todo o povo de Israel. Ou seja, antes de começar o shiur, ou ele queria dar uma renovada no shiur, ele falou sobre a mãe de Moshe Rabbeinu, Yocheved. E aí sim eles acordaram, agora vamos começar a estudar. Eu vou tentar explicar o que significa receber a Torá, e receber a Torá está conectado com a força feminina. Receber a Torá, pessoal, não é só estudar a Torá. Receber a Torá, o conceito de receber a Torá significa que a Torá vai iluminar toda a sua existência. Receber a Torá é o quanto mais eu coloco a Torá na minha vida, na minha existência, no meu dia a dia, mais eu recebo. É isso que nós precisamos fazer em Shavuot. A Gemara lá em Masechet Shabbat, que fala sobre a conversa de Moshe Rabbeinu com os anjos, Hashem fala para Moshe Rabbeinu, Moshe, responde para eles, por favor. Por que você precisa levar a Torá para baixo, para o mundo? Está escrito que Moshe Rabbeinu veio Veshavit Hashem, ele veio tirar a Torá que estava sequestrada lá nos céus e trazer ela para a terra, para o seu lugar, onde ela deve estar. Então Hashem fala para Moshe Rabbeinu responde. Moshe Rabbeinu dá algumas respostas. Uma das respostas que Moshe Rabbeinu fala é a seguinte. Moshe Rabbeinu pergunta para os anjos, olha, o que está escrito na Torá? Está escrito que não pode jurar em falso. Pergunta Moshe Rabbeinu para os anjos, meus queridos anjos, vocês trabalham? Vocês fazem Masal Matan? Vocês têm negociações que vocês precisam jurar? Uma pessoa que trabalha, o cara tem uma loja, ou o cara empresta dinheiro, ou o cara tem negociações, às vezes ele vai ter que jurar em nome de Deus.
Você me emprestou? Não, eu não te emprestei. Você tá me devendo dinheiro? Não, não tô te devendo. Não tá, eu tenho testemunhas, não tenho testemunhas. Vai, jura aí. Juramento, ele existe quando tem problemas entre as pessoas, né? Aí o cara jura. Não pode jurar em falso. Mas jurar da maneira correta, às vezes a pessoa tem que jurar lá no tribunal, no Beit Adin. Então Moshe Rabbeinu pergunta para os anjos: anjos, vocês querem que a Torá fique em cima? O que está escrito na Torá? Está escrito que não pode jurar em falso. Para vocês é relevante jurar em falso. Vocês trabalham? Vocês têm algum tipo de trabalho que vocês uma vez vão precisar jurar? E tem que entender essa pergunta, falou Rav Kook, no seu livro Einayah. O que tem a ver? Mesmo quem não trabalha não pode jurar em falso. Só porque eles não trabalham, eles não podem, eles não é shayach. O que tem a ver uma coisa com a outra? Explica o Rav Kook algo fantástico, pessoal. Ele fala o seguinte, olha, o conceito, você não pode jurar em falso, você não pode jurar em vão, você não pode usar o nome de Hashem à toa. Isso aqui é um conceito muito espiritual, é uma luz muito forte, é uma energia muito grande. Esse conceito tão elevado, ele tem que iluminar toda a sua vida. Mesmo quando você está lá na sua loja vendendo e você está tendo um probleminha com o seu comprador e teve lá uma pergunta financeira, os grandes conceitos, os grandes valores, as grandes luzes da Torá tem que iluminar o seu dia a dia. Moshe Rabbeinu fala para os anjos, em outras palavras, meus queridos anjos, vocês, Hashem fala para vocês fazerem, vocês vão fazer, vocês não têm trabalho, vocês não têm o dia a dia, vocês não têm as coisas banais da vida. A Torá não é relevante para vocês, a Torá, receber a Torá, significa que a Torá, a grande Torá, os grandes valores da Torá, vão iluminar todos os aspectos da sua vida, todas as partes da sua vida, dos mais pequenos possíveis. Vou dar um exemplo para vocês. Como vocês colocam um sapato? Desculpa a pergunta. Vocês têm alguma ordem de colocar sapato? Primeiro o direito, depois o esquerdo. Quando você vai amarra o esquerdo. Todo mundo faz isso? A gente já faz meio que no automático, né? Você põe o sapato direito, depois põe o sapato esquerdo, amarra o esquerdo. Para tudo, não. Meia, por exemplo, você também coloca primeiro meia direita, depois meia esquerda. Sapato fechado também, diferente. Aí você coloca o direito e depois coloca o esquerdo, não tem o que amarrar. Mas a minha pergunta é, por quê? Porque a gente primeiro... O que tem isso aqui? O que me importa agora em amarrar o meu sapato? Amarra o direito, acabou. Fica colocando o direito, colocando o esquerdo, amarrando o esquerdo, depois amarrando o direito. O motivo disso é, pessoal, assim está escrito na Halakha, tudo que é ligado a amarrar, o esquerdo vem antes do direito. Por quê? Porque o que você amarra? Você amarra o tefilim, normalmente na mão esquerda. Então, se você amarra o tefilim na mão esquerda, inclusive tem nos posquim um cara que ele é canhoto, que ele coloca o tefilim na mão direita, talvez ele tenha que amarrar o primeiro sapato direito, porque o tefilim dele ele coloca na mão direita. Os posquim falam sobre isso. Mas olha só, pessoal, olha a ideia. Todas as vezes que você vai amarrar o sapato no dia, eu não sou um cara que amarra bem o sapato, por isso eu amarro ele várias vezes durante o dia, porque ele desamarra. Todas as vezes que você for amarrar o seu sapato, você está conectado com o seu tefilim. Se amarra o sapato esquerdo antes do direito, significa que o seu amarrar de sapato está conectado com o nó do tefilim que você fez de manhã. A Torá vem iluminar todas as partes da sua existência, inclusive quando você vai amarrar o seu sapato, que é algo tão simples, tão banal e até meio que amarrar o sapato, você tem que fazer Netilat Yadayim depois. Fala o Rav Kook, e isso que Moshe Rabbeinu responde para os anjos. Vocês não depois que amarra o sapato tem que fazer Netilat Yadayim. Não pode, quer dizer, se você for rezar ou for fazer uma brachá. Hashem fala... Você está no dia a dia? Você está trabalhando, não precisa, mas se você vai fazer uma brachá, vai lá e lava as mãos. Se pegou só na corda, não. Se tocou no sapato, tem que fazer Netilat Yadayim. Então pergunta Moshe Rabbeinu para os anjos, vocês não trabalham, a Torá não vai iluminar o trabalho de vocês, e essa é a meta da Torá. Isso significa receber Torá. Receber Torá significa, eu recebo sobre mim que a Torá vai iluminar todos os aspectos da minha vida. Como eu vou me vestir, como eu vou comer, o que eu vou comer, qual brachá eu vou fazer, inclusive se eu vou no banheiro, eu vou fazer uma brachá depois. Tudo isso, toda a minha vida é iluminada pela Torá Kedoshá. Essa é a festa de Shavuot. Em Shavuot, nós não estamos preocupados com o estudo da Torá, nós estamos preocupados com o recebimento da Torá. Pessoal, a Torá,
ela foi comparada com a água e ela foi comparada com o fogo, certo? A gente tem vários lugares em Hazal que a gente vê que Hazal comparam a Torá com a água. Do mesmo jeito que a água ela sai de um lugar lá em cima da montanha e ela cai para baixo, assim também a Torá saiu lá de cima dos céus e veio aqui para baixo, para nós. Mas a Torá também foi comparada com fogo. As minhas palavras de Torá são igual ao fogo, igual que o fogo não recebe tumá. Assim também as palavras de Torá nunca recebem tumá, assim traz a Gemara em alguns lugares, Masechet Brachot e outros. Por que a Torá foi comparada também com a água e também com o fogo? Torá mina shamaim. Shamaim é eshumaim. Nos céus tem fogo e água. Por que a Torá foi comparada também com água e também com fogo? São duas coisas contraditórias. Ou deve ser água ou deve ser fogo. Responde o Rav Lichtenstein, Rosh Shivat Aguv, Zecher Tzadik Kadosh Livracha. Ele fala o seguinte, pessoal, tem dois aspectos na Torá. Tem um aspecto do fogo e tem um aspecto da água. O aspecto do fogo é a renovação, é o estudo da Torá. Você lá vai estuda, você renova, você tem Hidushim. Se todo dia que você estuda um Dav Gemara, você tem alguma coisa nova que você aprendeu. Isso aqui é o fogo do estudo. A água é aquilo que você recebe, é aquilo que vem, é lá de cima, é muito antigo. É algo que sempre existiu, não é algo novo que eu estou fazendo agora. É muito, muito, muito antigo. Eu estou recebendo isso sobre mim. Eu estou recebendo isso que vem lá de cima hoje na minha vida. Essa é a água. A água é o receber a Torá lá de trás, na sua vida. O fogo é as suas renovações, é o seu estudo. É o que você mechadesh na Torá, é todos os dias. Isso que Hazal falam, Kol Yom Yu Beinecha Kechadashim, que todos os dias você tem que encarar a Torá como algo novo, é o estudo da Torá. O recebimento da Torá, uma vez por ano, a gente tem que parar e receber a Torá na nossa vida. Shavuot. Eu preciso aplicar isso o ano inteiro, mas eu recebo isso bem caro em Shavuot, e agora, através disso que eu estou recebendo a Torá, eu estou iluminando ela em toda a minha vida. Eu estou levando ela para todos os aspectos da minha vida, é isso que nós fazemos em Shavuot. E por isso tem um costume cabalístico de, em Shavuot, ler o Tikkun. Os Faradim leem o Tikkun. Acho que Nazim tem preguiça de ler o Tikkun. Por que os Faradim leem Tikkun e os Hasidim leem o Tikkun? Resposta. Porque a gente não está tão conectado hoje com o estudo, e sim com o recebimento. A gente lê a Séreta de Brota em Shavuot, assim os nossos sábios decretaram. Eu não estou agora preocupado com o que eu vou estudar essa noite, quantos dapim eu vou ler aspik. Eu quero receber a Torá. Eu vou ler a Torá inteira, ou grande parte dela, o Rishon de toda a Parashá. Vou ler os Nevim, os Ktuvim, as Mishnayot, os Or. Eu vou receber a Torá. Não estou falando que não pode estudar, que não tem que estudar também. Mas é bom fazer o Tikkun para receber a Torá. E talvez, pessoal, por isso David Amelech, ele é o personagem de Shavuot. Ruth, a mulher, força da mulher de receber. David Amelech, porque David Amelech ele representa Tfilah. E eu acho que a festa de Shavuot, ela está conectada com o que a Torá influencia no seu coração, não só no seu cérebro. O cérebro é o cérebro de estudar a Torá. O coração é receber a Torá. David Amelech, ele desenvolveu o coração do povo de Israel através das nossas tefilot. Esse é o personagem de Shavuot. O quanto eu vou receber a Torá. A gente fala em Teilim, quem lê Teilim todo mês, você fala no Yehi Ratzon, que os 5 livros do Teilim, eles são Keneged dos 5 livros da Torá. Bereshit, Shmot, certo? Os 5 livros do Teilim, Keneged, eles são em paralelo aos 5 livros da Torá. O Teilim é como se fosse colocar a Torá no seu coração, receber a Torá para que ela ilumine. Por isso o dia de Shavuot é um dia de tefilá para a gente receber a Torá. Sabem, pessoal, que tem uma grande discussão entre Rabi Eliezer e Rabi Yoshua. Agora é Masechet Pesachim Daf Samechet. Pasuk fala Atzeret Lashem Elokecha. Outro pasuk Atzeret Yelachem. Sobre as festas judaicas. Tem uma contradição. A festa judaica é para Deus ou é Lachem, é para vocês? O que fala Rabi Yoshua? Rabi Yoshua fala Halkeu, metade, metade. Você também vai na sinagoga rezar, estudar e também comer bem, uma boa carne, compra uma picanha, um bom vinho,
você tem que aproveitar no Hag. Divide o Hag em dois. Um pouco para você, um pouco para Deus. Rabbi Eliezer fala, não. Kulol lachem ou kulol Hashem? Você decide, meu amigo. Você quer no Hag o dia inteiro ficar na sinagoga, estudando, rezando. Você pode jejuar, não tem problema nenhum. Ou kulol lachem, ou o dia inteiro você faz para você. De manhã até de noite. Kamuvan, vai rezar um pouquinho, vai fazer o mínimo, mas o dia inteiro sentado em cima da mesa, dormindo, comendo. Rabbi Yoshua fala divide, parte. Alachá, tem uma coloca nos Rishonim, Alachá como Rabbi Yoshua, a maioria dos Rishonim falam, dividir. Mas tem um Hag que todo mundo concorda que tem que dividir. Qual Hag que é? Shavuot. Shavuot, Rabbi Eliezer também concorda que você tem que comer. Pesach, você come matzot, come maror e vai estudar. Não precisa comer mais nada. Korban Pesach, não tem Korban Pesach. Sukkot, fica estudando o dia inteiro, no problems. Talvez comer um kazait na sukkah para cumprir a mitzvah da primeira noite. Pode jejuar o resto do dia inteiro, assim fala Rabbi Eliezer. Shavuot, você tem que comer bem. Justo Shavuot, o dia do recebimento da Torá, eu falaria que Rabbi Yoshua concorda que eu posso ficar o dia inteiro estudando. Não tem nem matzah para comer e nem precisa sentar na sukkah. Fica o dia inteiro estudando. Rabbi Eliezer concorda que eu preciso comer bem nesse dia? Falou Rashi, sim, você precisa demonstrar o quanto você está alegre com o recebimento da Torá. Pessoal, de acordo com o que nós falamos, é muito, muito correto. Shavuot não é estudar Torá somente. Shavuot é receber a Torá. Ou seja, o quanto a Torá influencia na sua comida. Com o que você está alegre na sua vida? Essa é a pergunta de Shavuot. Você está alegre com isso que esse time foi campeão do Campeonato Brasileiro? Ou você está alegre que Baruch Hashem, você tem uma família, está em Eretz Israel, está estudando Torá? Quais são as suas alegrias? Quais são as suas alegrias da vida? Shavuot, pessoal, você precisa comer. Porque Shavuot veio te ensinar como comer. A Torá vem influenciar a sua comida. Você vai fazer brachá, você vai comer num Yom Tov. Essa é a meta da festa de Shavuot. E por isso David HaMelech é o personagem principal dessa festa. E terminando, eu vou encurtar um pouco, mas é escrito no Midrash. O Rebbe Shervais usou esse Midrash para responder uma pergunta. A verdade é antes disso. Sabe que tem uma astirá, tem uma contradição. Em alguns lugares a gente vê que a Torá, Munachat Bekeren Zavit, a Torá está aí. Quem quiser estudar, vem estudar. Não precisa se preparar para estudar a Torá. Qualquer uma Torá vai influenciar ele. Hamaor Sheva Machziro Lemutav. Mas por outro lado a gente vê Memchet Kinyanim, a Torá é comprada através de 48 virtudes. Você se prepara para receber a Torá, certo? Você tem que se preparar. Sfirat HaOmer. Então, peraí, a Torá, qualquer um pode vir e ser influenciado por ela ou tem que ter uma preparação? Depende. Para receber a Torá, você precisa se preparar. Se você não se preparar, você não vai receber ela direito. Para estudar a Torá, qualquer um pode estudar e aquele que estuda, isso aqui é automaticamente uma preparação para receber. Porque a luz da Torá, através de estudar ela, vai preparar os kelim para você poder receber ela. Mas para você receber ela, você precisa se preparar. Às vezes o estudo é a preparação, certo? Assim eu acho que dá para responder. Shavuot é depois de Sfirat HaOmer. A gente se preparou para receber. E Bemet, perguntaram para Rabbi Yoshua, Mayase Adam, o que a pessoa vai fazer para liskot le Torah? Yarbe be yeshiva, yemaet bischorah e yarbe be yeshiva. Ele respondeu, trabalha menos e estuda mais. Arbe asukah havelo al tabe Adam. Muita gente fez isso, mas não se tornaram pessoas que receberam a Torá. Ela yevakesh mimish ha-chokhmah shelo. Pede para Deus. Você quer receber a Torá de verdade? Pede para Deus. Você tem que estar conectado com a Kadosh Baruch Hu. Pedir para ele receber a Torá. Concluindo, fala os Fatemet. Im shamó tishma. Im shamó bayashan, tishma bachadash. Fala os Fatemet, algo fantástico, pessoal. A festa de Shavuot é tudo aquilo que você estudou ano passado, você recebe em Shavuot. E isso é uma preparação para aquilo que você vai estudar no ano que vem. Shavuot é o dia de receber. Eu estudei, eu cresci, eu avancei esse ano. Em Shavuot eu estou colocando isso para o meu coração. Eu estou rezando para que tudo entre no meu coração e para eu iluminar a minha vida com tudo aquilo que eu estudei. Eu quero andar para frente, eu quero melhorar
na minha tefilá, eu quero melhorar na minha kashrut, eu quero melhorar na minha tzniut, eu quero melhorar em tudo. Isso eu rezo e peço em Shavuot. E isso é a preparação para que o estudo do ano que vem seja melhor. Chazak u'baruch, Bruchim tiyu.